7, bem-aventurados os pobres de espírito. O item 12, orgulho e humildade. Item 12, homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral, a quem inculpá-la, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se designa conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse pode elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonja. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar um tempo de refletirem, de se emendarem sobre os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência: quanto às vaidades, as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer os seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, em 1862. E conosco aqui hoje, para facilitar, também nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Francisco de Assis. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Meus queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita, tanto os que se fazem aqui presentes neste ambiente fisicamente, quanto os que nos acompanham pela forma virtual, muito boa noite.
É uma alegria estar aqui novamente para dividirmos esse momento de estudo e reflexão sobre as palavras do Mestre Jesus, sobre os aconselhamentos que tanto nos iluminam, tanto nos sustentam nessa caminhada, enquanto permanecemos aqui nesta existência terrena. O tema a ser objeto do nosso estudo de hoje é, estando dentro do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, está na parte agora da instrução dos espíritos. Porque cada capítulo vem tratando dos temas e na parte final tem a instrução dos espíritos como um alerta final de todo aquele estudo que integra aquele capítulo. E dentro dessa parte, instruções dos espíritos, nós estamos aqui tratando do orgulho e da humildade. Como certamente já deve ter sido também objeto de estudo na quarta-feira anterior, porque é dividido por períodos aqui e aqueles designados para promoverem um estudo, o item 12 é um prosseguimento do que já foi visto até então. E o próximo item será o 13, para a semana seguinte, sob o título Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, hoje o tema é orgulho e humildade. Nós que palmilhamos as estradas da doutrina espírita, bem sabemos que temos na humildade o grande lema para um entendimento e para a vivência dos próprios ensinamentos cristãos. E essa humildade tem em seu contraponto justamente o orgulho, visto como uma das grandes, se não a maior das chagas humanas. Para quem tem acompanhado o estudo, talvez o que estejamos aqui falando seja uma repetição do que já foi estudado, mas eu me permito fazer aí uma breve reflexão de conceituação, justamente para que nós, aqueles que estejam aqui pela primeira vez, possam acompanhar o raciocínio desse estudo precedente. Para entendermos o significado de humildade e orgulho, temos, como todo tema sob estudo, que nos recorrermos à origem de cada palavra, o que quer dizer, a raiz dessa palavra e o contexto em que ela é empregada. Pode ter até um significado diferenciado do seu emprego no uso comum, que não seja relacionado a estudos do Evangelho. Comecemos então pela humildade, que na etimologia da palavra se origina do latim humilitas, significando baixura ou pequenez. E a raiz dessa palavra está em humus, significando terra fértil. Daí a gente vê que para sermos portadores, divulgadores dessa doutrina de luz, do próprio cristianismo puro, a humildade é a condição primeira, significando terra fértil para receber a semente e para que essa semente realmente germine e produza frutos. Por extensão, terra fértil passa a designar também a qualidade daquele que se coloca em posição baixa ou inferior, mas no sentido de se considerar, não no sentido de se considerar inferior, mas sim com a consciência de suas limitações e a capacidade de aprender com os outros. Humildade, então, é isso. Não é realmente se sentir inferiorizado, estigmatizado por isso, mas é se colocar nessa posição de igualdade. E aqui nós vamos à raiz da palavra, humus. Humus, para quem
tem um conhecimento de agricultura, é aquela parte fértil da terra, então está lá no solo, está no nível mais baixo sobre o qual nós caminhamos, na terra. Então ele está ali na superfície, ele está na própria terra como órgão fertilizador, fertilizante. E justamente quem se coloca nessa posição evidencia, sim, a humildade legítima. Porque ele está assim se colocando não justamente para não se aparecer e não se valorizar, mas justamente para se colocar em pé de igualdade com o seu semelhante, muitas das vezes até com capacidade, sem fazer um comparativo pejorativo, mas com capacidade mais elevada, mas não faz uso dessa prerrogativa, ele simplesmente se iguala àquele que está no nível mais baixo, buscando, geralmente, não ensinar, mas aprender com o seu próximo. A pessoa humilde está aberta a aprender com os outros e reconhecer que todos podem ter algo a ensinar. Humildade aqui se coloca em, vamos dizer, posição contrária ao que é orgulho. Orgulho, na etimologia também da palavra, na origem, aqui eu peguei a origem do frâncico, urguli, que quer dizer excelência, e através do catalão, na região da Espanha, orgulho, e do castelhano, também na Espanha, orgulho, que é um sentimento de satisfação de alguém pela capacidade, realização ou valor de si próprio ou de outros. A raiz dessa palavra orgulho está na necessidade de sentir superior aos outros e de ter uma visão excessiva de si mesmo. Então a gente já imagina o que é uma pessoa que vive o orgulho, uma pessoa orgulhosa. Ele se acha aí, no dizer popular, de nariz empinado, né? Nariz arrebitado, mais do que qualquer outro. Não se sujeita a estar na mesma condição de seu semelhante, quer enfatizar sempre que é melhor do que seu semelhante nisso ou naquilo, ou em tudo. E também no grego tem-se que do orgulho surge a jactância, estando estas palavras intimamente relacionadas. Traduzindo em seu conjunto, elas indicam cegueira e o sentido de acima de todos. Então a gente vê aqui as definições e a origem dessa palavra orgulho, sempre com esse intuito de se colocar acima de todos. Mas o orgulho, como está na leitura que foi feita, é a fonte de todos os males, a maior de todas as chagas humanas. E a instrução dada pelos próprios Espíritos é que nós devemos nos dedicar a destruí-lo, combatê-lo de toda forma. Combatê-lo quem? O orgulho. Essa é uma luta diária de cada um de nós, no sentido de buscarmos a humildade, que é esse caminho para o entendimento, para o verdadeiro aprendizado. E é o objetivo mesmo do próprio Evangelho, quando nos coloca em posição de igualdade, onde nenhum é melhor do que o outro, seja em qualquer sentido. E quando na doutrina espírita entendemos que cada um de nós aqui, nesta atual existência, estamos vivenciando um grau evolutivo diferente um do outro, nós não estamos aqui pelo mesmo motivo, eu não estou pelo mesmo motivo que meu semelhante, cada um tem a motivação para estar aqui, como consequência de existências anteriores, seja por expiação, que é o resgate de faltas cometidas, seja por provação, que é provar passando por nova oportunidade em que sucumbiu em era pretérita. Então cada um vive um momento distinto. Daí que nós não somos iguais nesse particular, cada um está aqui pelo seu motivo pessoal. Mas somos iguais como filhos do mesmo Criador, filho do mesmo Pai, e para o mesmo objetivo, que é justamente usufruir da misericórdia do Pai através da reencarnação, que é a essência dessa misericórdia divina.
E a instrução, então, dos Espíritos é dedicar e a destruí-lo, o orgulho. Como? Como podemos fazer isso? Ali também, no que foi lido, já diz: tomando a regra invariável de nossa conduta, a lei do Cristo, que não é senão a prática do amor. Mas esse amor é o amor puro, não esse amor contaminado por conceituação dos dias atuais, que a gente vê em novelas, vê por aí essas declarações inconsequentes de amor, que na verdade se traduzem como paixão, coisa momentânea, nada mais do que isso. O amor aqui referido é aquele sentimento de dedicação, é aquele sentimento de empatia, de nos colocarmos no lugar de nosso semelhante, quando nos depararmos com uma situação por ele enfrentada e que nós estamos ali sendo chamados a avaliar aquele momento ou participar daquele momento. Eu, particularmente, no meu dia a dia profissional, me vejo sempre nessa condição, buscando entender os motivos pelos quais as pessoas sentam ali na minha frente como magistrado para cumprir uma pena imposta por outro colega da vara criminal, e tento entender e me colocar no lugar dele. E muitas das vezes a pessoa se sente mais à vontade e me acha até como um psicólogo, porque começa a contar coisas que a audiência não prevê. E eu nem tenho a ousadia de cortar aquela iniciativa dele, limitá-lo ao objeto da audiência, porque eu me coloco no lugar dele. Quantas vezes nós temos a angústia, e não é raro as pessoas que vão à justiça se sentirem injustiçadas por esse ou por aquele motivo, com ou sem razão, às vezes se sentem assim, e naquela angústia, naquele aperto de coração, ali se sentem num ambiente mais leve, a ponto de, provocados, começarem então a falar, a desabafar. E eu me vejo ali na condição de ouvinte, talvez sem condição de um aconselhamento, mas pelo menos ouço. E muitas das vezes essas pessoas precisam ser ouvidas. E ouvidas nessa condição de empatia. Quem está ali como autoridade para dirigir aquele trabalho, no meu modesto entendimento, deve descer do seu pedestal de autoridade, sem perder a autoridade, mas deixando a autoridade ali na cadeira e descendo ao nível daquele semelhante, na condição de ser humano. Um ser humano que cometeu o seu erro, que está ali pela lei dos homens para reparar esse erro, mas que também tem aí a reparação perante a lei divina, que não é da mesma forma que a lei dos homens. Então, essa prática do amor, segundo a lei de Cristo, é a forma de combatermos esse orgulho, nosso inimigo diário. Principalmente nós espíritas temos essa obrigação, porque sabemos das consequências desse orgulho, que vai ter consequências pós-túmulo. E tem também as consequências pré-berço, antes do nascimento e depois da morte do corpo físico. A gente sabe disso, a justiça de Deus é infalível, é perfeita. De uma forma ou de outra, se repara o dano, de uma forma ou de outra, somos provados para conseguirmos andar, dar um passo à frente nessa estrada, nessa caminhada da atual existência, buscando aí cumprir os desígnios do Pai, que é a nossa evolução, a nossa transformação para o melhor, para o bem. E ainda, como disse aqui a leitura, né? A caridade e a humildade são a forma da gente expressar e vivenciar esse amor. São duas irmãs que se dão as mãos. São os verdadeiros títulos eficazes para se obter graça diante do Eterno. Então aqui eu chamo a atenção para essa parte que a gente deve sim
dar o devido valor à vivência da caridade e da humildade, porque a evolução nossa, a nossa evolução, o objetivo de estarmos aqui reencarnados, vivendo essa atual existência, é justamente esse. É o progresso moral, mas também o progresso intelectual, que é o conhecimento. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui, buscando através do estudo conhecer mais sobre o próprio Criador, sobre os motivos pelos quais estamos hoje aqui, nesse planeta abençoado, planeta Terra, motivo pelo qual estamos nesse mundo que vivemos, que é um mundo de expiação e provas, não é? A essência da misericórdia divina que nos é dada a reparar danos, a superar provas através da reencarnação. Porque sabemos, temos a certeza absoluta disso, que o nosso espírito é imortal. O nosso corpo tem um prazo de validade, mas o espírito é imortal. Uma vez criado, ele vai pela eternidade. E com a tendência de evolução, seja progredindo, ora progredindo apenas na sabedoria, no conhecimento, ora progredindo apenas na moral, e quando consegue essas duas progressões, horizontal e vertical, conhecimento, sabedoria e moral, teremos a tangente da evolução. E assim é o objetivo esperado do Criador em relação a cada um de nós, suas criaturas. Então a caridade e a humildade são essas duas irmãs que se dão as mãos, são títulos eficazes para se obter graça diante do Eterno. As características do orgulho ou do orgulhoso é a alta consideração de si mesmo. Ele enxerga as coisas divinas como indignas de sua atenção, aí ele está se colocando tão superior que a própria pessoa não pode se elevar até Deus. A gente depara, pensa assim, mas isso não existe, existe mais do que a gente pensa. Não sei se porque na área em que atuo profissionalmente a gente tem contato com as pessoas das mais diversas origens, seja educacional, seja cultural, e a gente pode perceber diferenças gritantes e a arrogância, a pujança de certas personalidades se qualificando como superiores a tudo e muitas das vezes nem se sujeitando a essa autoridade terrena que nós vivenciamos naquele ambiente forense. Não que a pessoa do juiz queira se sobrepor, mas ele representa uma autoridade estatal que merece a reverência, o respaldo da lei. E muitas das vezes o orgulhoso é tão orgulhoso que fica querendo não se sujeitar a essa imposição de regra comum chamada lei. Se acha acima da lei. Isso é muito comum. E aí quando há esse embate, por mais humilde que seja a pessoa que esteja ali no debate, acho que há um momento em que tem que demonstrar para esse semelhante, até nessa condição de empatia, de que ele está equivocado. E às vezes usar da educação no seu grau máximo pode não funcionar, a pessoa tem que ter aquele choque, opa, encontrei um igual aqui na rudeza do trato, e deixa eu repensar aqui, né? Mas geralmente o que prevalece é a evidência da humildade de quem está ali naquele debate, sendo afrontado ou confrontado. Então, ainda como característica do orgulhoso, há recusa em admitir o mundo invisível. Isso então, puxa vida. Existe muito aquele que eu não acredito nisso, eu não estou vendo, é o cético, é aquele que precisa palpar, ver, é o materialista em si mesmo. Só acredita na matéria, ele não acredita no invisível porque ele não pode tocar. E às vezes até duvida do próprio Criador, não acredita no próprio Deus, né? Parece que tem uma tendência a mergulhar na ciência e achar que ali está tudo, e não vê que por trás dessa ciência tem uma inteligência inigualável, uma inteligência que a olhos dele não tem explicação. E também
ele se coloca, então, nessa recusa em admitir o mundo invisível, não porque esteja acima de sua capacidade. Ele tem capacidade sim, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa ou algo acima do qual não pode se colocar e que o faria descer de seu pedestal. Então, essa ameaça ao orgulhoso de que existe algo acima dele que pode rebaixá-lo ao nível do comum, isso então é um trauma para ele. Desdenha de tudo que não é do mundo visível e tangível. Então é aquela, vamos dizer, aquela gozação, aquele deboche, isso é muito comum. E a gente sabe que na próxima esquina ele vai ter não é um castigo, ele vai ter um sinal de que ele está errado. Mas vai falar isso para ele naquele momento, né? Ali há uma revolta, porque o próprio orgulho é uma revolta contra o Criador. E ainda, o orgulhoso se atribui muito de espírito e de ciência para crer nessas coisas, que segundo ele entende, são boas para as pessoas pobres de espírito. Aí ele já qualifica quem é pobre de espírito. É quem estaria no nível abaixo dele, em termos do que ele tem de conhecimento, seja espiritual ou científico. Mas Jesus nos deixa claro quando afirma que o reino dos céus é para os simples. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. O que quis dizer Jesus com isso, então? Jesus quer dizer que ninguém é, no reino dos céus, admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Daí que a simplicidade de coração é esse amor que nós tratamos aqui, o amor do próprio, pregado pelo próprio Cristo e por ele vivenciado, né? E a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante de conhecimento, que possui essas qualidades, quais as qualidades? Essa do simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, esse ignorante do conhecimento que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Isso não tenha dúvida. Tanto que na Bíblia, no próprio Evangelho, teremos diversas passagens nesse sentido, quando Jesus diz: todo aquele que se eleva será rebaixado. E também temos os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e revelado aos simples, aos pobres de espírito. Quando Jesus nos diz: quem tem olhos de ver, que veja, quer dizer, não são olhos de todos, porque sabe que tem os orgulhosos que não conseguem enxergar. Mas os pobres de espírito, os simples de coração, os humildes, né? Os pobres e os humildes, simples de coração, simples de espírito, vão entender e ver. Esses são os que têm olhos de ver. E também a mesma coisa, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então não é para todo mundo. Quando nas parábolas ele diz assim, ele se refere justamente a essas pessoas, esses espíritos simples e corações puros. Também, agora já voltando à humildade, o ato de humildade é um ato de submissão a Deus. A humildade de Jesus o fez tão grande acima de todos os profetas. Isso nós temos evidência aí do início ao fim do Evangelho, né? É um fato incontestável. A humildade está no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. Então, dentro do que nos aproxima de Deus está essa virtude chamada humildade. E a gente não raro vê pessoas assim orgulhosas dizer que humildade não é virtude. Eu assustei há muitos anos quando vi um político famoso por ser, vamos dizer assim, achar que mudaria
até brasileiro, achar que mudaria a realidade brasileira, sendo um filósofo, uma pessoa de pensamentos elevados, estudos aprofundados. Alguém o questionou sobre a falta de humildade e ele respondeu: para mim, humildade não é virtude. Como não? É o que distingue o homem de bem do resto que não é de bem. Então aquilo nos assustou à época, porque basta uma leitura, ainda que superficial, do Evangelho e vamos ver exatamente o contrário do que ele falou. O orgulho, ao contrário, é um ato de revolta contra Deus. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples, porque fomos originados do princípio inteligente, o elemento inteligente, aquela menor, vamos dizer assim, menor porção de inteligência, e com o princípio material forma o espírito. Ignorantes por quê? Porque não tínhamos consciência de nós mesmos. Isso vai se adquirindo à medida em que, por reiteradas oportunidades reencarnatórias, você adquire conhecimento, você pratica o amor, a caridade, adquire moral. Como eu disse, a evolução só existe se tiver esses dois progressos, o conhecimento e a moral, porque se tiver um isolado do outro é apenas progresso, não é evolução. E a evolução é a soma desses dois progressos, intelecto, moral. Conhecimento e moral. Moral, lembrando aqui, amor. Amor que se traduz em caridade, humildade. E sabedoria intelectual, o progresso intelectual é sabedoria, é o estudo, realmente, é você ir atrás. Porque Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e nos fez para isso, para buscar esse conhecimento que Ele nos proporciona. Se não o temos, é por nossa inércia e talvez falta de vontade. O orgulho está entre os vícios que nos distanciam do próprio Deus, ao contrário da humildade, não é? Que é a virtude, uma das virtudes que nos aproxima aí de Deus. O orgulho é o orgulhoso, só relembrando, acredita que a sua essência é mais pura que a do pobre. Acredita que títulos e riquezas são recompensa dadas ao seu mérito. Quando Deus lhes retira isso, o orgulhoso se diz injustiçado, se diz que Deus é injusto. Deus não nos distingue uns dos outros pelos corpos. O envoltório do pobre é o mesmo do rico. Isso nós sabemos. Dá um corte aí. Na história se diz essa alegoria de sangue azul para definir as pessoas de família nobre. Em outra região do planeta, Ásia, lá nós temos a divisão da sociedade por castas, segundo a importância das pessoas, das famílias. Quando aqui diz que Deus nos criou iguais, da mesma matéria, e aqui deixa bem claro, o envoltório do pobre é o mesmo do rico. Então dá um corte aqui no braço de um pobre que não é sangue azul e no rico que se diz sangue azul. O sangue é vermelho, é da mesma cor. A matéria biológica de um é a mesma do outro. Por que essa diferenciação? O orgulho está aí. Esse inimigo nosso do dia a dia. O Criador não fez duas espécies de seres humanos. Ele não fez uma de um jeito e outra de outro. Ele fez todos iguais. A diferenciação nós vamos adquirindo, e sob a ótica do Criador, quem mais, vamos dizer assim, se humilha, mais será exaltado. Quem mais se coloca numa posição de igualdade, mais será elevado. Na história de Paulo, que era Saulo, ao se converter às portas de Damasco, né, todo mundo sabe da história, passou a adotar o nome de Paulo, que significa o menor dentre todos. Saulo, que foi aquela pessoa na cultura hebraica e na sociedade hebraica, criado para ser um dos grandes do povo hebreu, ao se converter
ao Cristo, ele muda até de nome. De ser aquele grande, aquele primeiro, o excelente, ele adota o nome de o último dentre todos. Sabemos então que o Espírito, sendo imortal, suporta existências várias através da reencarnação, essa é a essência da misericórdia divina, com o objetivo de evolução. E a evolução se efetiva quando ocorre o progresso intelectual e moral, como a gente já explicava. Tem como condicionante essa evolução, em face da nossa natureza humana, o combate ao materialismo, que leva aos vícios morais e às fraquezas. É o que nós vivemos nos dias atuais, esse materialismo exacerbado, que só nos leva a valorizar o que se tem e não o que se é. A gente mensura o semelhante pelo que ele tem, não pelo que ele é. É o que disse aqui a leitura, que às vezes o olhar se volta para o brilho do poder do que para a ofuscada situação de uma pessoa moralmente elevada. Chama mais a atenção quem ostenta esse materialismo do que aquele que dele se despoja para viver a verdadeira realidade espiritual. E aí vem a recomendação para isso. Como é que se combate esse materialismo e esse orgulho? As bem-aventuranças. Vivendo as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma realidade que se manifesta no íntimo de cada pessoa, quando esta se identifica com a humildade, a mansidão, a misericórdia, a bondade, dentre outros valores. A verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador. Bem-aventurança aqui significa felicidade. Verdadeira felicidade então resulta aí da integração do Espírito com o Criador. Em resumo, o que a gente tinha aqui para evidenciar sobre orgulho e humildade seria esses apontamentos que fizemos. Mas eu quero encerrar aqui o nosso estudo com uma leitura de um capítulo desse livro chamado O Espírito da Verdade, psicografado aí por Chico Xavier e Valdo Vieira, sendo autores diversos espíritos chamados benfeitores da espiritualidade. E aqui, o que vamos passar a leitura de parte do capítulo, é intitulado O Filho do Orgulho, que é do espírito Caibar Chutel, um iluminado benfeitor da espiritualidade. Nessa explanação sobre humildade e orgulho, existe uma especificidade do chamado filho do orgulho, que é o melindre. Em oportunidade própria, fui convidado para uma palestra aqui na casa, e parece que o tema vai ser esse, o filho do orgulho. Mas, dando uma introdução superficial ao tema, esse filho do orgulho, segundo está aqui, é justamente o melindre, né? Aquela pulga atrás da orelha, aquela tentaçãozinha do lado esquerdo, na alegoria comum que a gente vê, de um lado o anjo falando para você, não faça. Do outro lado tem o diabinho falando, vai, faça, você não pode se humilhar, você tem que fazer isso e aquilo, isso está te ferindo demais. Então, esse é o filho do orgulho, o melindre. Sobrinho do egoísmo, que é irmão gêmeo praticamente, do orgulho. Mas teremos oportunidade de, se Deus assim nos permitir, estarmos aqui em agosto, parece que numa terça-feira, para a explanação sobre esse tema. Mas tratando do assunto e finalizando, a necessidade da gente combater esse orgulho e seus asseclas, né, e seus descendentes e seus coadjuvantes, diz aqui o Espírito Caibar Chutel, ao finalizar esse capítulo, diz o seguinte: com a humildade não há o melindre que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. O orgulhoso aqui
está com o filho dele, o melindre, o orgulho, está com o filho dele, o melindre aí, provocando situações escabrosas. Não melhora ninguém, só piora. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, diz aqui o Espírito Caibar Chutel, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Então veja só a importância da gente combater tudo isso. Combater o orgulho para que não tenha vez o melindre, né? E apenas para fechar a conceituação do tema, não percamos de vista que, por pobres de espírito, Jesus tem e nos ensina que são aqueles com simplicidade de coração e humildade do próprio espírito. Pobreza de espírito não é pobreza material, propriamente dita, né? Aquela simplicidade, a pureza do coração e a humildade do próprio espírito. E é isso que a gente espera que seja do nosso dia a dia, integrante da recomendação do Mestre Jesus, quando diz: orai e vigiai sempre. Orai fazendo as nossas preces e os pedidos, e vigiai nos policiando diante de cada situação dessa, principalmente aqui dentro do tema de hoje, quando nos defrontarmos com o orgulho em pessoa, ali nos confrontando. Que tenhamos a serenidade necessária para vivermos esse ensinamento do Mestre Jesus, é o que eu desejo a todos nós, como síntese do tema do assunto de hoje. Muito obrigado.